para nós conversarmos um pouquinho sobre a mensagem do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. E a mensagem de hoje vai ser a de número 89, em nossa marcha. Mas antes de nós começarmos a nossa reflexão, falar um pouquinho mais sobre os ensinamentos dessa mensagem, vamos fazer um momento de recolhimento, de prece, nos conectando com Jesus, com Deus, com o alto, para depois conversarmos um pouco mais sobre a mensagem do dia de hoje. Então, se assim preferir, feche os seus olhos, se acomode da melhor forma possível onde você está, para a nossa oração. Então vamos neste momento nos acalmando, nos tranquilizando, nos ligando com o nosso mentor individual, nosso anjo de guarda, este amigo e companheiro de todas as horas. Que ele possa estar conosco, nos intuindo, nos fortalecendo, nos amparando e nos direcionando a toda a espiritualidade amiga, a espiritualidade que envolve toda a nossa casa, o SEMI, Centro Espírita Mansão da Esperança, Frei José e toda a sua equipe. E ligados com cada um deles, vamos elevando ainda mais os nossos pensamentos, aquecendo, unindo os nossos corações, nos ligando com o querido anjo Ismael, o guardião, o protetor da nossa pátria. Que Ismael, com a sua luz, com o seu amor, possa envolver todo o nosso Brasil, todo o seu contorno geográfico. E ligados com ele, pedimos que nos leve até Maria, a nossa querida mãezinha, mãe do nosso Mestre Jesus. Que Maria tranquilize, dulcifique os nossos corações em muita paz e muito amor. E ligados com Maria, pedimos que ela nos direcione até Jesus, o nosso Mestre, agradecendo a Ele pelo seu Evangelho, pela lei de amor que aqui deixou na terra para todos nós. Que Ele possa ser sempre um exemplo vivo do que devemos praticar no dia a dia. E ligados com Jesus, humildemente, pedimos a permissão para nos conectarmos com Deus, o nosso Pai Criador, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades diárias, pela vida, por estarmos reunidos aqui em seu nome, através da prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoar as nossas dívidas, à medida que perdoamos a dos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cairmos ante as tentações, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Pois vosso é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, retomando a mensagem, a lição do dia de hoje, é a lição número 89 do Fonte Viva, em nossa marcha. Inicialmente, essa lição começa com uma frase que está em Marcos, capítulo 10, versículo 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu faça? Essa passagem, com esse questionamento do mestre, é naquela situação que ele se encontra com um cego. O cego se chamava Bartimeu. E Jesus, em suas andanças com seus discípulos, trabalhando e envolvendo a todos por meio dos seus ensinamentos e dos seus exemplos, encontra com o cego. E o cego estava lá, firme, persistente, aguardando a passagem do mestre. E sente que Jesus está chegando. E pede ardentemente para Jesus, nesse momento, que tivesse misericórdia dele, que tivesse todo o amor possível para lhe ajudar naquele instante, que fosse misericordioso, benevolente. E Jesus faz essa pergunta: o que queres que eu faça? E o que essa passagem
tão curta, tão simples, nos ensina muitas coisas, né? Aquele homem cego voltou a enxergar. E Jesus falou que a fé dele o curou naquele momento. Nós passamos por muitas situações na nossa vida. Essa marcha que a lição fala, né, em nossa marcha, é um momento do dia a dia que passamos por tribulações, por desafios, sofrimentos, problemas, alegrias, mas o importante é nós persistirmos, termos a fé, a paciência, a determinação de continuarmos a nossa caminhada. Temos os nossos trabalhos, cada um tem suas tarefas, os seus desafios diários, uns mais, outros menos. Nos relacionamos com diferentes tipos de pessoas e os desafios eles vêm para fazer com que cada um de nós possamos aprender, possamos exercitar os melhores sentimentos, como a fé que esse homem cego fez com Jesus, né? A paciência de esperá-lo, de aguardá-lo tão ansiosamente e pedir que queria voltar a ver. Mas mais do que Jesus estar à frente dele, que era uma coisa tão aguardada, foi todo o sentimento, a energia que esse homem pôs naquela situação e realmente conseguiu transformar a vida dele, enxergar, segui-lo, viver os ensinamentos do mestre. Todos nós aqui, né, no planeta, temos a nossa função, o nosso papel, de alguma forma. Cada um está onde tem que estar. Cada um tem que viver a vida do modo que tem que viver. Mas sempre a gente está olhando a situação do outro, né? Muitos dizem a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa. Mas nada, absolutamente nada, está fora do lugar. Deus sabe muito mais do que nós mesmos o que é importante para cada um. Quando surgem situações desafiadoras no nosso local de trabalho, nos nossos lares, no nosso dia a dia, temos que ver com um olhar de aprendizado e, principalmente, praticar o que Jesus tanto trouxe aqui na Terra para cada um de nós, que foi a questão da paciência, do amor, da fé, da perseverança, da fraternidade. Quando vivermos determinadas provas, desafios, né, tarefas às vezes um pouco mais árduas, mais desafiadoras com alguém ou com alguma situação, não vê aquilo como um fardo, um problema, uma coisa sem solução. Nesse momento que a gente tem que, de acordo com a vida material, ou pedir ajuda, pedir um conselho, delegar, mas também, acima de tudo, o mais importante é a gente lembrar de quem está nos amparando todo momento. Nossos mentores, anjos de guarda, toda a espiritualidade amiga, o nosso Pai Criador, que está o tempo todo conosco, onisciente, onipresente, cuidando de cada um de nós, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso merecimento. Mas no meio das tribulações, no meio das situações difíceis e às vezes até mesmo julgadas por cada um de nós como insuportáveis ou insuperáveis, a gente fica um pouco cego, surdo e mudo, né? Achando que não tem jeito, que não tem solução, que não tem como sair dessa situação. Mas sempre tem. Porque, como diz o ditado, não há mal que sempre vença e bem que sempre dure. As coisas passam e a gente tem que tirar uma lição de cada uma delas. Que se não é bênção, é lição, né? É um aprendizado. Estamos num planeta, não podemos esquecer disso. É um planeta de provas e expiações. Estamos aqui para aprender, evoluir, nos doarmos da melhor forma possível. E para cada um, né, como diz a própria mensagem, nossa marcha, na caminhada de cada um de nós está recebendo de acordo com a necessidade,
com merecimento, com o que está vivendo no dia a dia, com as ações, com a sua conduta individual. Que por mais que a gente conviva dentro do nosso lar, no nosso local de trabalho, com muitas pessoas, o nosso processo é único e individual. A gente tem que ter esse olhar para o coletivo, de se importar, de ser solidário com o outro, de trabalhar às vezes de forma coletiva, mas o nosso processo de mudança, de transformação é individual. Ninguém pode viver a nossa vida e a gente não pode viver a vida de ninguém. Então, por mais que a gente peça misericórdia, perdão, uma luz a Deus, a espiritualidade amiga, que sempre está nos atendendo e nos ouvindo, a gente tem que parar e refletir sobre o que nós estamos fazendo diante daquele desafio. Será que eu estou tendo a melhor conduta? Será que eu fiz a melhor escolha? Será que eu não poderia ter ido por esse caminho e não por aquele? O cego da época de Jesus, ele fez uma escolha, esperar a passagem do mestre e pedir ajuda, misericórdia, que Jesus olhasse para ele e fizesse o que ele pedia. E Jesus fez essa pergunta: o que queres que eu faça? E Jesus a todo tempo está fazendo essa pergunta para nós: o que queres que eu faça? E será que se Jesus atender a todas as nossas necessidades, de verdade, nós vamos nos transformar? Seremos atendidos diante daquilo que pedimos, mas e a transformação? Será que ela vai acontecer realmente? Porque o desafio não é só orar e pedir a Deus, é depois que a situação acontece. O que muitas vezes nós pedimos no dia a dia? Mais saúde, paciência, dinheiro, melhorar uma situação no trabalho, ou adquirir um novo emprego, melhorar um relacionamento, ser mais próspero, sabedoria, equilíbrio. O plano maior e Deus sabem de todas essas nossas necessidades, mas será que se todas elas fossem atendidas no nosso tempo e da nossa maneira, será que nós realmente teríamos uma postura diferente? Será que nós mudaríamos a nossa conduta e seríamos firmes na nossa marcha? Isso é uma coisa para cada um pensar. Isso não quer dizer que temos que o tempo todo viver em sofrimento. Quer dizer então que é viver na dor, é viver na falta de saúde, na angústia, sem emprego, com relacionamento difícil, conflituoso. Não é isso. É que muitas vezes nós temos o hábito de pedir, agradecer pouco, olhar o copo sempre metade mais vazio do que metade mais cheio, né? Olhar pelo lado mais negativo da situação. Mas a gente não presta muitas vezes atenção nos detalhes, no que o plano maior, no que Deus já está nos concedendo, às vezes por meio de uma pessoa que nos auxilia, uma ajuda no trabalho, uma situação diferente que vivemos em casa e que é uma forma de auxílio. As mensagens de Deus, elas vêm de várias formas. Por uma música, por um passarinho que aparece na janela, por uma lembrança que temos de repente, uma intuição. Tudo isso é uma forma de Deus mostrar: eu estou aqui, eu estou presente, eu estou vendo as suas necessidades, eu estou vendo as suas demandas. Mas você está fazendo a sua parte? Você está cuidando da sua conduta, do seu coração? Então, nós precisamos pensar no que pedimos e como pedimos. E pensar em sempre continuar essa marcha. Continuar firmes e fortes, determinados, sabendo que cada dia é um dia. Que se esse dia de hoje foi difícil, amanhã será outro dia. Vai ser igual. Nenhum dia é igual ao outro. Às vezes acontecem coisas melhores ou um pouco menos. Às vezes um outro dia com mais desafios ou com menos desafios. Às vezes o dia seguinte é uma bênção, só de coisas boas, surpreendentes. Então vamos pensar sempre de forma positiva,
lembrando, confiando que Deus está ao nosso lado, sempre nos amparando e nos protegendo. Algumas reflexões que podem vir dessa nossa lição do dia de hoje, também às vezes são situações que nos acontecem no dia a dia com relação à nossa saúde. Às vezes aquelas dores, aquela questão física, está mostrando que há uma dor profunda na alma. A gente tem que cuidar da nossa alma. Uma paralisia, literalmente, está mostrando que a nossa vida tem que ter um outro tipo de movimento. Uma dificuldade de falar, às vezes está querendo dizer que a gente tem que fazer mais silêncio, refletir mais sobre nós mesmos, buscar o nosso mundo interior. Às vezes falamos muito e ouvimos pouco. Então, sinais que o corpo vai dando que mostram que a nossa alma está ferida, está machucada, está precisando rever algumas coisas, rever alguns sentimentos, trabalhar algumas emoções. E diante de diferentes desafios na nossa caminhada, na nossa marcha, o que Deus espera de nós? Deus espera que sejamos bondosos, que possamos trabalhar o bem, que possamos exercitar em cada situação do nosso dia a dia a paz, a fraternidade, a benevolência, o amor, não aquele amor material, somente de relacionamento, mas o amor fraternal, o simplesmente se importar com o outro, por meio de uma oração, de um pensamento positivo, de uma ajuda em forma de caridade, pelas palavras, às vezes simplesmente escutando aquela pessoa. Então, Jesus, Deus, espera bondade, uma bondade cada vez maior e genuína da nossa parte. E que a gente possa ter fé não somente de um tamanho de um grão de mostarda. O ideal seria pelo menos no tamanho de um grão de mostarda, mas muitas vezes não temos. Mas uma fé, uma perseverança, uma dedicação no que a gente fala, no que a gente faz. Não desistir. Se tiver difícil, mudar a rota, respirar, pausar, ouvir a nossa voz interior, que nada mais, nada menos é Deus falando ao nosso coração, ou seguir por onde estamos indo, ou mudar o percurso, e perceber que qualquer tipo de situação é um aprendizado. Estamos aqui para aprender, para evoluir, para amar. E diante de qualquer tipo de desafio, a gente lembrar que Deus, na sua infinita sabedoria, misericórdia, onipresença, onipotência, nunca nos desampara. Nunca. Por mais difícil que esteja a situação, Ele nunca nos desampara. Pode-se fechar uma porta, mas se abre uma janela. E que a gente possa ter sempre a atenção e o cuidado de se conectar com esse alto e não esperar que o alto se conecte conosco. A gente acha muitas vezes que o telefone é de lá para cá, mas é daqui para lá. A gente tem que se conectar com o plano maior e com Deus para que esse acesso fique mais fácil. Por meio das nossas orações, dos nossos pensamentos positivos, da nossa conduta, para que essa marcha, como disse a mensagem, seja firme, seja persistente, seja consistente e potente, para que lá na frente, quando a gente estiver no nosso momento de partida, que vai ser só nosso, individual, a gente possa falar para Deus, para Jesus, tudo que a gente fez, tudo que a gente foi principalmente durante a nossa jornada. Então, queridos companheiros, que a gente não desista nunca e que a gente confie e siga sempre. Graças a Deus, que assim seja. Então, nós vamos novamente agradecendo este momento e nos recolhendo, fazendo o nosso momento de vibrações e, se assim desejarmos, fechar os nossos olhos, nos concentrarmos um pouco neste momento, agradecendo pela mensagem do dia de hoje, pela presença da espiritualidade amiga aqui conosco, pelos companheiros que de alguma forma aprenderam
com cada um de nós aqui um pouco dessa lição. E vamos elevando os nossos pensamentos com muita luz, com muito amor, em forma de vibrações e luz, e que essa luz se expanda além do espaço que estamos, que possa envolver todo o nosso país e todo o planeta Terra, em paz, em harmonia, em entendimento, vibrando por todos os continentes, todos os países, os locais que estão em guerras e em conflitos, vibrando pelo entendimento entre os povos e nações, muita luz e sabedoria a seus líderes, respeito, vibrando pelo nosso país, que muita luz envolva o nosso Brasil, os seus governantes e todo o povo brasileiro, em mudança, em transformação, em progresso. E de mãos dadas, com um plano maior, vamos envolvendo todos os locais carentes, asilos, orfanatos, creches, penitenciárias, os irmãos que estão neste momento nos leitos de dor, para que possam receber a luz do plano maior, do Mestre Jesus, e que cada um desses irmãos possam receber de acordo com a sua necessidade e merecimento. Vamos vibrando pelos lares dos nossos amigos, parentes e familiares, para que Jesus adentre a casa de cada um deles, envolvendo-os com muito amor, com muito carinho. E vamos também vibrando pelos nossos lares, para que haja harmonia, entendimento, força, proteção e luz. E vamos humildemente vibrando por nós mesmos, para que tenhamos sabedoria, alegria, fé em Deus e persistência em nossa caminhada. E vamos assim, queridos irmãos, deixando uma vibração em aberto, para que o plano maior leve onde for mais necessário. E desta forma, pedimos licença para encerrar este momento de reflexão da nossa leitura do livro Fonte Viva, dando sempre graças a Deus, que assim seja. Muito obrigada, que Deus abençoe